continuando a parte 2, lembra? Que eu era humilhado? Era humilhado. Publicamente. Publicamente. Aí, por conta da minha voz aguda, eu cantava na voz aguda, e tinha um negócio lá atrás, nos bastidores, que eu não entendia, que começou uma época de crescimento ministerial, e que o pastor ele era indicado para ser bispo de uma regional. E tinha uma disputa lá que eu não sabia dessa disputa, né? E para esse pastor chegar a ser bispo, o pastor local para ser bispo, ele tinha algumas metas para alcançar. Metas financeiras, meta de pessoas e tal, umas coisas assim. E tinha um rapaz lá, um diácono da igreja, que ele nos afastou, a equipe anterior, ele nos colocou como os renegados, do Renegade, e montou uma outra equipe para competir e nos fiscalizar e nos vigiar da equipe anterior, entendeu? E um rapaz que estava lá, que ele levantou lá como diácono, esse rapaz ele começou a ser motorista de um bispo lá da igreja Renascer de Alphaville. E esse bispo da Renascer de Alphaville, ele que coordenava todas as igrejas aqui da região oeste. Itapevi, Cotia, que era de Osasco e passou a ser da regional Alphaville, Granja Viana, Carapicuíba, regiões aqui da região, igrejas aqui da região oeste. E não sei se isso de fato é verdade, mas depois eu fiquei sabendo, pela boca de um outro que passou no meu caminho, aqui em Renascer, em 3 anos, tá? Ele era motorista desse bispo, vou até falar o nome dele aqui, Bispo Abud, era o Bispo Abud, que era bispo dos bispos, era bispo primaz, e depois do bispo primaz tinha o bispo, e depois do bispo tinha os pastores. Então esse que é pastor aqui, ele queria galgar um degrau. E para ele galgar o degrau, obviamente tinha metas financeiras, tinha uma série de outras coisas, né? Mas isso aqui eu conto depois, numa outra oportunidade, talvez saia no livro. Ele queria ser bispo lá em Itapevi ou bispo em outra igreja, porque o aqué é maior, né? E as benefícios são maiores e tal. Depois eu conto esse babadinho também. E aí esse rapaz, que era motorista, ele queria ser pastor. Então, na ausência do pastor, eu que tomava conta dos cultos, eu que coordenava o corpo de obreiros, né? Eu que coordenava uma série de coisas, era líder de muitas coisas e tal, mas o aqué Neca de Pitibiriba. Então, ele foi lá, nós tínhamos ali um evento de jovens, e a gente fazia muitos eventos, né? E a gente ia fazer um desfile de modas. E como no passado eu sempre trabalhei com artes e trabalhei com pessoas, né, que queriam ser modelos, eu tinha uma empresa de foto, som e vídeo antes de me converter. Depois eu conto esse babado também da minha chegada com o meu equipamento de som que a igreja tomou, tá bom? Na mão grande. Depois eu conto também. Ó, é muita história, tá? E aí os jovens queriam fazer um desfile, só que os jovens estavam com dificuldades para desfilar. Então eu inocentemente fui lá ensinar as meninas a desfilar no corredor da igreja e os meninos a desfilar também, né? E foi mostrar para as meninas como que as meninas tinham que andar na passarela e como os meninos tinham que andar na passarela, que hoje a gente chama de catwalk, né? Fui ensinar o catwalk para as meninas. E eu vi que o rapaz estava ali vendo, mas inocentemente, achando que todo mundo é irmão, que todo mundo é crente, que todo mundo é amor, né? Que todo mundo está na mesma vibe de Jesus. Deixei a malandragem da vida, a malandragem do mundo para trás, no mundo secular, como a gente fala aqui no meio da igreja, né? No mundo secular, deixando a malandragem para lá. E aí ele foi lá pro bispo ou pro pastor, não sei para quem ele foi, e eu sei que ele foi lá pro pastor e falou pro pastor na época. Esse outro pastor já tinha saído, esse pastor Márcio Passos, que vinha de Cotia, que era
preconceituoso, que era machista. Ele já tinha saído, tinha vindo um outro, já pulei algumas etapas para não ficar muito grande de novo, né? Já tinha vindo o outro, já o terceiro pastor, em menos de 2 anos. E esse pastor, ele veio com a sede de ser bispo também. Aí ele foi e falou para esse pastor que se ele me consagrasse a pastor, se ele me desse os cultos para direcionar, se ele me desse cargos de liderança, ele ia contar pro bispo lá que eu era homossexual e que eu estava lá na igreja, porque homossexual e cristandade não converge, né? E aí eu fui para a disciplina novamente, fui para o banco novamente. O anterior desse daí, do bispo Elias, que chegou, o anterior dele, que era o bispo Ivael, que eu saí na época do bispo Ivael, quando, na transição do pastor Márcio para o bispo Ivael, eu saí. Este pastor Márcio, que me deixou de disciplina a primeira vez, por conta e que montou essa equipe aí ficou muito forte, né? Então ele vivia me expondo em muitos lugares, em muitas situações, e aí eu saí da igreja aqui de Itapevi e fui procurar outras igrejas, né? A Renascer, que tinham por aqui. Porque eu estava desempregado na época, pai de 3 filhos pequenos, né? Esqueci de contar esse detalhe. Estava desempregado, morando de favor na casa da minha irmã, na sala da minha irmã. Quem é dessa época vai lembrar. E aí eu não queria voltar para as práticas que eu estava anteriormente, né? Então eu queria ficar na igreja Renascer em Cristo, porque era a igreja que eu achava legal, por causa das músicas, por causa da liberdade, que eu era hip hop. Vai dar uns 7 minutos, vou fazer parte 3, tá? Porque é muito babado. É muito babado. Aí eu fui para Jandira. Quando eu chego em Jandira, o pastor que me recebe lá, ele conta, vou encurtar para ficar rápido, tá? Ele me conta que o pastor daqui de Itapevi havia ligado para todas as igrejas da região e tinha falado a seguinte coisa, segundo a palavra do pastor Eliseu, tá bom? Que ele tinha ligado, tinha falado assim, ó, vai chegar aí um rapaz, assim, 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 que ele é ladrão de dízimo, porque eu era tesoureiro da igreja, cuidava do dízimo da igreja aqui, mesmo desempregado, nunca tirei um centavo, porque essa educação que eu tive da minha mãe, aquilo que é meu, aquilo que é dos outros é dos outros, né? E aprendi que o dinheiro que entra na igreja era o dinheiro consagrado ao Senhor, da fé das pessoas, então eu não mexia. Então eu era tesoureiro, nunca peguei um centavo da igreja. Nem salário da igreja eu não recebi. Nem ajuda eu recebi. Aí ele falou para todo mundo lá, para todos os pastores, se vai chegar um rapaz assim, que é cantor, ele tem uma banda, eu saí junto com a minha banda na época, banda de adolescentes, ele é ladrão de dízimo, vou falar um termo para você entender, você que é da fé, você vai entender, ele é o levita que roubou o pão da propiciação. E ele é rebelde, ele é leproso, ele está em disciplina, ninguém aceita ele. Ou seja, eu fui um monte de igreja Renascer daqui da região e todos eles falavam não. Para você ficar aqui, você vai ter que ficar no banco para você ser curado. Que essa é a palavra, para você ser curado. Mais ou menos igual à teoria da cura gay. Entendeu? Você precisa ser curado, você precisa de ficar aqui sentado aqui sendo ministrado. E aqui em Itapevi teve uns babados também que depois eu te conto. Já é 8 minutos já. E aí eu chego em Jandira. Como a igreja só tinha 3 pessoas, vou sentar porque já estou cansado. Como a igreja só tinha 3 pessoas, e depois eu vou detalhar isso no livro também, era o pastor Eliseu, a sua esposa a pastora Lígia, e uma pessoa lá que ficava na oração. Nós chegamos, né, vimos a deficiência do louvor, e a gente foi lá conversar com ele, né? Como a gente costuma dizer, a gente sentiu no coração de ficar lá e a gente decidiu ficar. Eu e aquele grupo de adolescentes, a minha banda S23. E nós resolvemos ficar, fomos lá conversar com o pastor nos aceitou de bom grado, porque é óbvio, né? É força de trabalho, ele estava sozinho lá. Nós começamos a trabalhar com ele lá e em 3 meses a gente começou a se despontar. Eu particularmente fui colocado como copastor
do lado dele para ajudá-lo. E eu fazia todas as mesmas coisas. Eu saía daqui de Itapevi andando, morava ainda, acho que eu morava na Coab ainda com a minha irmã, andando, e porque eu não tinha dinheiro, óbvio, né? A igreja também não me dava, graças a Deus que não me deu nada. Eu ia caminhando até Jandira todos os dias, porque como co-pastor eu tinha a responsabilidade de abrir a igreja 6 horas da manhã e ficar lá até 10 horas da noite, todos os dias, todos os dias. E a minha esposa ficava em casa aqui com os meus filhos. E nós ficávamos aqui trabalhando, tal. A igreja cresceu, vou rapidão, né? Em questão de 3 meses nós somos uma igreja com uma capacidade para 2.000 pessoas. Tivemos lá um programa de rádio muito famoso lá na circunstância de Jandira. Muitas pessoas começaram a vir por conta do louvor, por conta da disponibilidade. Fizemos muitas ações. E aí, essa igreja de Jandira era da regional Osasco, para você ter ideia. O bispo que tomava conta dela, da igreja de Jandira, era o bispo de Osasco. Então, a influência do Abud não era tão forte aqui em Osasco, por isso que eu fiquei lá também. Mas o pastor daqui de Itapevi na época tinha fax, mandou fax para todas as igrejas renascer daqui da região, segundo o que eu soube, né? Eu nunca vi esse fax na mão, mas quando eu cheguei em Jandira, o pastor de Jandira já sabia da minha história. E essa marca ficou. E eu permaneci lá um bom tempo. Aí a igreja de Jandira passou a ser da regional Alphaville. E chegou em Itapevi, com a saída do pastor Márcio, chegou o bispo Ivael e a bispa Silvana. Guarde bem, bispo Ivael e bispa Silvana, porque já deu 12 e eu vou pro terceiro, tá?